Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 16º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 6 de maio de 2019, hoje é segunda-feira. O tema de hoje é Ame a presença da glória de Deus. Quero desejar a todas uma semana de vitória, que nós tenhamos uma semana assim de paz, de produtividade, uma semana de renovo, uma semana que o Senhor renove as nossas forças, renove os nossos sonhos. Às vezes, né, irmãs, a gente tem a sensação de que vai começar tudo de novo. E será se vai ter algo novo na nossa vida, né? Mas essa caminhada de oração, o propósito dela é esse, é despertar que existe algo novo, sim. É despertar o nosso espírito para viver numa dimensão maior do que apenas o que os nossos olhos nos mostram todos os dias, né? Apenas, às vezes, os nossos olhos nos mostram que a vida é apenas um cansaço, uma correria, e o inimigo especialista em roubar, né? Ele quer roubar a alegria da gente viver, a alegria da salvação, a alegria de poder contemplar a presença do Senhor todos os dias, a alegria de poder contemplar a glória do Senhor todos os dias. E esses devocionais, ele visa isso, né? Da gente começar a ter uma vida mais centrada, a ter uma vida buscando ali a presença de Deus, buscando viver no sobrenatural, viver numa dimensão além, porque é isso que nos dá força, é isso que nos motiva, é isso que nos faz viver os propósitos e os desígnios do Senhor para a nossa vida, né? Então vamos ao texto de hoje, nós vamos continuar praticamente no mesmo texto de ontem, Êxodo 33, capítulo 33, o versículo 17 a 23. Vamos ler o que Moisés disse para o Senhor logo depois daquele diálogo que ele pediu a presença de Deus. Ele disse: eu não me faça arredar o pé deste lugar se a sua presença não for comigo. E o Senhor disse: ok, eu vou ir com você. Mas Moisés, ele não parou ali naquele diálogo, né? Ele viu que ele podia ir além, ele viu que era uma chance que ele não podia deixar passar, que não passe de nós o tempo da visitação de Deus, né? E assim Moisés entendeu, eu não posso deixar passar o tempo dessa visitação que Deus está me permitindo ter esse diálogo com ele, e ele me ouviu e ele me atendeu em algo tão maravilhoso, que era a presença de Deus estar com ele. E ele disse assim, versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Acrescentou: não me poderá ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a minha mão eu te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então Moisés, ele pede algo a mais, ele pede a glória do Senhor. Ele fala, eu quero ver a tua glória. A glória, irmãs, é diferente da presença. É diferente, porém é tudo junto, misturado, né? A glória, ela é diferente da presença de Deus. E eu quis falar desses dois assuntos, um consequentemente após o outro, porque é algo tão maravilhoso, tão sublime. Então, o tema de hoje é ame a presença da glória de Deus. Nós precisamos aprender a amar a presença da glória de Deus. Nós precisamos aprender a desejar a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus, ela é o esplendor, ela é a beleza, ela é a formosura, ela é a luz que há em Deus. A glória de Deus, ela é o próprio Deus no seu todo, na sua majestade, na sua grandeza e no seu poder.
a glória de Deus, quando ela vem, nenhum homem pode suportar, né? Dependendo da intensidade que Deus libera essa glória, nenhum homem pode suportar isso. Jesus, ele é a própria manifestação da glória de Deus. A palavra diz em João, capítulo 1, versículo 14, fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o nosso Jesus, ele é a glória do Senhor, né? Ele é o próprio Deus manifestado na sua glória. E quando Deus fala aqui para Moisés, eu vou fazer um lugar, você vai ter um lugar junto a mim, e eu vou te esconder nesta rocha. Ele está querendo dizer isso, né? Era simbólico, foi real, mas era simbólico também para o que ia acontecer. Que o Senhor deseja que tenhamos um lugar junto a Ele, e Ele nos esconde na rocha, na fenda da rocha, que é Jesus Cristo. Porque Jesus é a rocha, é a nossa rocha, né? A glória de Deus, ela manifestou ali várias vezes, né, na palavra de Deus, não tem como eu colocar todos os versículos, mas dois que eu gosto muito, quando Salomão termina de fazer o templo, vamos ler aqui, 2 Crônica, capítulo 5, 2 Crônica, capítulo 5. Quando Salomão termina de fazer o templo, que ele começa a consagrar aquele templo ao Senhor, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. Então vamos ler lá. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas, cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor, para render graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, os músicos e outros instrumentos, músicos para louvarem a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Mas no capítulo 7 também continua que ali só estava começando a consagração daquele lugar, né? Eles estavam louvando ao Senhor por aquele feito de ter conseguido construir aquela casa. Aquela casa foi um sonho de Davi para Deus, mas Davi não pôde construir, porque, como diz a palavra de Deus, que a mão dele era cheia de sangue, né? Porque ele era um homem de guerra. Então Deus falou: não, você não vai construir, o seu filho irá construir para mim. Mas é um sonho de Davi para Deus, né? Ele que quis construir para Deus um templo. E aí aqui no capítulo 7, versículo 1 ao 3 fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquela casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e a adoraram. E louvaram ao Senhor, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãs, nós, nesse dia, já começando a semana, que comece a queimar dentro do seu coração, dentro do seu espírito: Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Eu quero conhecer a tua glória na minha casa, eu quero conhecer a tua glória na minha vida. E quando a glória do Senhor invade o nosso ser, o nosso espírito, invade o nosso coração, é uma alegria tão grande, desvenda os nossos olhos para enxergarmos a bondade, a misericórdia de Deus. E ali a gente entrega a Ele todo o louvor mais genuíno de que realmente Ele é digno. E o inimigo, irmãs, todos os dias, ele tenta tirar, roubar o louvor dos nossos lábios, né? Roubar da gente louvar ao Senhor. Então, essa semana, vamos estar presente, né? Lembra do começo dos devocionais?
de estarmos presentes, vamos estar presente. Todos os dias queira louvar o Senhor. Não importa como aquele dia comece, não importa o quão difícil é, o quanto falta de tempo a gente tenha, vamos criar esse hábito de louvar ao Senhor. E eu amo o Salmo Salmos 19, que fala assim, Salmo 19, capítulo 19, versículo 1 e 2 fala assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Todos os dias, quando a gente levanta, que a gente olha para esse céu, irmãos, vocês já pensaram para parar na loucura que é o firmamento, o céu, as estrelas, os astros, o sol, uma bola de fogo imensa que ilumina toda a terra e está suspensa no nada. O que segura aquilo ali, né? O que segura os planetas, o que segura a terra? A mão poderosa do nosso Deus. Então, quando fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós, todos os dias que a gente olhar para o céu, a gente já pode criar um ponto de partida para glorificar o nome desse Deus que criou todas essas coisas e dizer realmente há um Deus soberano, há um Deus maravilhoso que tem o controle de tudo isso. E esse Deus, ele é o teu Pai, ele é o teu Criador, e ele ainda enviou Jesus, que é a manifestação da glória dele, para te atrair ainda mais perto dele. Você vê que é interessante que quando Moisés pede a glória dele, o Senhor diz para ele: tenho eu um lugar junto a mim. E aí ele coloca ele mais pertinho, né? Então, quando nós nos achegamos, o Senhor achega um pouco mais. Quando você dá um passo para perto da presença de Deus, Deus dá dois para chegar mais perto ainda de você. Deixa eu achar aqui o versículo novamente que ele fala. Versículo 21 do capítulo 33 de Êxodo fala assim: disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho um lugar junto a mim, aqui sobre a penha da rocha, eu vou te colocar. Então, quando você se aproxima de Deus, se você quer a presença dele, se você quer a presença da glória, Deus te coloca mais perto dele. E esse é o alvo da gente todos os dias. Esse é o alvo que eu tenho como propósito de vida. Como eu disse ontem para vocês, né, eu não sou perfeita, eu tenho minhas falhas. Todos os dias eu levanto e desejo ser melhor do que ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E o meu propósito de vida é conseguir passar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né, daquilo que eu tenho conseguido acessar. Muito pouco, irmã, muito pouco. Não tem nem comparação com o que esse homem aqui viveu, né? Com Moisés, o que esse homem viveu. Mas é isso que Deus quer, que a gente seja pessoas que desejam a glória dele e tenham o interesse e tenham o desejo de ativar os espíritos das pessoas que estão adormecidos. Eu não consigo entender e eu não quero entender, e eu tenho muito temor de como que as pessoas acordam e levantam e vivem e vão dormir novamente sem ter provado naquele dia um pouquinho da presença de Deus. Isso para mim é inadmissível, eu não consigo entender, né? Mas como que é gerado esse relacionamento com Deus? Aqui está falando em Salmo 19, versículo 1 e 2, fala assim, no 2 fala assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. É dia a dia. É dia a dia. A presença do Senhor está conosco dia a dia. A glória do Senhor se manifesta, claro que em intensidade, né? Porque quando vem a glória do Senhor mesmo, é igual está falando aqui que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Aquela casa se encheu de uma nuvem, veio fogo do céu e outras coisas mais que um dia nós vamos ver. Eu creio que nós vamos ver
com os olhos naturais, quando o Senhor manifestar a sua glória dele ao mundo e concluir toda a, a obra da salvação e todo joelho vai se dobrar e declarar que só o Senhor é Deus. Mas é todo dia. Então, irmãs, talvez quando eu falo essas coisas, né, às vezes parece tão longe. Como que eu vou desenvolver esse relacionamento com Deus? Como que eu vou vencer dia a dia? Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Todo dia que você semear um pouquinho na sua vida, todo dia que você abrir o seu coração um pouquinho, todo dia que você dedicar um pouquinho à palavra, todo dia que você se esforçar, né? Aqui está falando em 2 Crônicas, capítulo 5, o que eles estavam fazendo? Louvando ao Senhor quando essa glória caiu, né? Eles tocavam as trombetas, eles levantaram as suas vozes, eles usaram os instrumentos, os músicos louvavam ao Senhor. Então, louve ao Senhor, toda hora que você olhar para o céu, declara para o Senhor a glória dele. A glória dele manifestou também no Novo Testamento, eu não coloquei aqui o versículo, mas quando Saulo, aquele homem que conhecia a Deus, né? Porque ele era judeu e ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que quando ele viu surgir o cristianismo, ele achou que aquilo era algo contra, né? Uma nova doutrina, algo que veio ali bagunçar o judaísmo, alguma coisa assim. E ele, com aquele zelo, ele levantou para perseguir os cristãos. Mas o Senhor encontrou com ele. O Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco. E quando ele viu a glória do Senhor, ele ficou cego. E ele caiu ali, se prostrou e ele se converte totalmente ao rei de Israel, manifestado ali na sua glória através de Jesus. Então, há muitas manifestações da glória de Deus, muitas manifestações da glória de Deus na palavra de Deus. Então, hoje, irmãs, o que eu quero falar para nós é isso. Ame a glória de Deus. Queira mais, todos os dias. Quando você menos assustar, você vai estar tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que você já vai ter deixado para trás tudo aquilo que te impede de correr a carreira que está proposta. Às vezes a gente está carregado, a gente está tão cheio de nós mesmos, tão cheio do nosso ego, tão cheio da nossa carne, tão imersa em pecados, em ira, em contenda, em falta de amor, em falta de perdão, sem perspectiva de vida. E aí quando começa a falar essas coisas, ame a presença, ame a glória, ame ouvir a voz de Deus, parece tudo tão longe. Mas todo dia, pouco a pouco, você vai sendo transformado de glória em glória. Outra manifestação que teve também no Novo Testamento foi quando Jesus vai orar, né, ali nos últimos momentos da vida dele, que ele vai orar e a presença da glória vem ali sobre ele e os discípulos ficam maravilhados, né, tem visões ali, chega a ver Moisés e eles querem até fazer uma tenda e ficar ali, não quer nem sair daquela presença. Então tem várias coisas na palavra, não dá para descrever todas as coisas. Então é isso, irmãs. Vamos manifestar a glória de Deus através da nossa vida e vamos desejar que a glória de Deus seja proclamada todos os dias, todos os dias. Não importa o que estamos vivendo. Quando você olhar para o céu, declara esse versículo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E todos os dias a gente ir dando passo a passo, tá bom? Bom, nós já estamos no começo da semana e eu amo, né? Segunda-feira. Não importa como eu acordo, se eu estou com preguiça, se eu estou com sono, se vai ser uma semana difícil. Eu aprendi que a gente tem que colocar essa segunda-feira diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a viver uma semana melhor do que a semana passada. E todos os dias, especialmente a segunda, que é um símbolo do começo, né? Você colocar no seu coração: semana passada eu não consegui fazer tal coisa, eu não consegui fazer a caminhada, eu não consegui comer saudável, eu não dormi tão bem, mas essa semana vamos tentar, vamos de novo, irmã, todos os dias
Como disse aqui, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Toda vez que a gente der um passo, menor que seja, nós vamos estar rompendo, nós vamos estar disciplinando a nossa carne, nós vamos estar nos dando um combustível para conseguir ir mais além, tá bom? Então tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém.